Eu suspendo, nesse momento, a sessão por 10 minutos para a manifestação da senhora Carolina Viviane Nunes, a pedido da ACAPRENA, Associação Catarinense de Preservação da Natureza, para apresentar sobre o saudoso pesquisador Fritz Miller e os caminhos para o desenvolvimento regional. Convido a senhora Carolina para fazer o uso da palavra. Senhor presidente, deputado Rodrigo Minotto, senhoras deputadas, senhores deputados, demais presentes, eu agradeço ao Padre Pedro por viabilizar esse pronunciamento. Eu sou a Carolina Nunes, a arquiteta de ecossistemas urbanos da Humanitat, que trabalha com metodologias de engajamento, projetos e consultorias na área de urbanismo para melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades. Eu vou ao Rio de Janeiro participar de um Congresso Brasil-Alemanha que aborda a relevância científica de documentos em língua alemã produzidos no Brasil, patrocinado pela Fundação Alexander von Humboldt, a qual sou ligada como German Chancellor Fellow. Fritz Miller foi um naturalista teuto-brasileiro que morou em Blumenau e em Florianópolis, entre 1852 e 97, onde pesquisou a fauna de invertebrados e a flora catarinense. Em vida, foi reconhecido como doutor honoris causa pelas universidades de Bonn e Tübingen, na Alemanha, e, posteriormente, pela UFSC e FURB. O feito mais conhecido do Fritz Miller foi a colaboração para a teoria de Charles Darwin, em que ele coletou evidências biológicas e reuniu numa publicação, sendo citado 19 vezes na 6ª edição de A Origem das Espécies. Mas Fritz Miller era um pesquisador, um cientista de destaque por mérito próprio, e fazia parte de uma rede de comunicação científica do século XIX. Na Alemanha, eu estive no Museu Alexander Koenig, onde conheci um projeto colaborativo entre eles e Blumenau para transcrição e tradução de cartões trocados com cientistas alemães. Um conjunto de 5 volumes reúne trabalhos, cartas e uma biografia, e nessa publicação nós encontramos o relato da expedição que ele empreendeu entre Blumenau, minha cidade natal, e Rancho Queimado, onde eu moro hoje. Fritz Miller explorou diversos municípios de Santa Catarina em suas excursões, e o ecologista Lauro Baca, da ACAPRENA, e do grupo Desterro Fritz Miller, Charles Darwin, 200 anos, vem pesquisando os caminhos de Fritz Miller, e eu vou apresentar a ideia de um roteiro que combina turismo com ênfase científica, ambiental e cultural. Santa Catarina é um estado de pequenas e médias cidades que passam por uma encruzilhada do desenvolvimento. Essa é a rua principal de Rancho Queimado, onde eu moro, uma cidade que tem um enorme potencial, sobretudo em função da paisagem e da ambiência, onde é possível andar a cavalo e de bicicleta pelas paisagens rurais e passear com a minha pônei na rua principal. Mas que oportunidades econômicas se perdem quando a cidade fica dessa maneira? Esse bairro de Blumenau, há 2 décadas, não era muito diferente de Rancho Queimado, mas agora se transformou em uma área sem identidade, repleta de galpões e outdoors. Esse bairro é planejado desde a década de 70, e isso levanta um alerta. Como as nossas cidades estão lidando com o planejamento urbano para criar valor? A Alemanha já passou por isso? Essa imagem já foi considerada um sinônimo de progresso. E assim eram as cidades da região de Essen, um aglomerado de indústrias do carvão e do aço. O rio Emscher teve as margens concretadas e era considerado o mais poluído da Europa, mas com o declínio daquele tipo de indústria, eles enfrentaram o colapso econômico, ambiental e social. E a cidade precisou se reinventar, adotando um novo paradigma, baseado no meio ambiente e na cultura. Essen foi a capital europeia da cultura e capital verde europeia, e para isso precisou apresentar resultados e metas. O rio foi despoluído e renaturalizado,
foi criado o roteiro do Rio Hampshire, 100 quilômetros de bicicleta com educação ambiental, contada por artistas locais. O símbolo da região passou a ser a Rota da Cultura Industrial, com diversos atrativos, paisagens e eventos. Uma antiga mina de carvão, hoje é Patrimônio da Humanidade Unesco e virou um centro cultural, com um roteiro de bicicleta, instalações artísticas que fazem parte do Hampshire Kunstweg, que significa o caminho das artes do Rio Hampshire. E daí sim, a cidade também é atrativa para empresas e para pessoas que queiram morar, trabalhar e empreender, gerando valorização e atraindo empregos do setor verde e de tecnologia. E isso é resultado de uma estratégia de ressignificação urbana, porque o êxito econômico das cidades alemãs também é relacionado à qualidade de vida. E a minha proposta é que Santa Catarina busque o desenvolvimento através do meio ambiente e da cultura. E os caminhos de Fritz Miller são um passo nessa direção. Tudo na Alemanha vira um tesouro, tudo é valorizado. A cidade tem uma água sulfurosa e tem cheiro de enxofre, mas isso já se torna uma lenda do diabo que vira escultura, fonte de água e ponto turístico, uma série de elementos que enriquecem e compõem a mística do lugar. Um personagem como Beethoven vira um festival musical de um mês. Uma cidade pequena, integrante de um projeto de recuperação ecológica, cria um roteiro com educação ambiental. Mas um diferencial da Alemanha em relação ao Brasil não é só o ponto turístico, mas a forma como as cidades são planejadas. O turista brasileiro viaja para a Alemanha e se encanta, mas é preciso traduzir isso no desenho urbano. São os centros projetados para a escala humana, onde é confortável ser morador ou um turista a pé. É o planejamento da mobilidade, tanto para o deslocamento do dia a dia, ou lazer da população, quanto para o turismo. É o planejamento do território com as áreas públicas, os parques de preservação e a profusão de trilhas, são 30 mil quilômetros de trilhas, só da Associação Alemã dos Alpes. E a gente tem todo esse potencial em Santa Catarina e muito mais. Mas é preciso estabelecer as diretrizes de planejamento urbano e regional para preservar o nosso futuro e para criar as condições para que esse futuro seja uma realidade. Fritz Miller deixou um legado nas cidades catarinenses que visitou, indicando elementos diversos em cada uma delas. Podemos criar os caminhos de Fritz Miller, um roteiro turístico pelo Estado, enriquecido com elementos culturais e artísticos, educação ambiental e iniciativas científicas. Para ilustrar a viabilidade da proposta, nós recebemos no sítio uma excursão da Acaprena, a entidade ambiental mais antiga do Estado, e o Fritz Miller escreve sobre o caminho dos tropeiros, que a gente sinalizou com placas, indicando o caminho que ele percorreu, placas com trechos dos relatos sobre a expedição, o local da planta que ele comenta, sinalização de espécies encontradas no local, essa inclusive leva o nome dele, trechos do relato, onde a gente ainda encontra os vestígios do que ele encontrou. E o Fritz Miller caminhava bastante, então ele descreve as refeições com muito gosto, e isso pode gerar oportunidades ao longo do caminho. E nós não podemos esquecer das oportunidades de educação ambiental. Fritz Miller pesquisou as abelhas nativas sem ferrão, e esse é o nosso meliponário, e nós precisamos ressaltar o papel crucial dessas abelhas na polinização, na preservação dos ecossistemas e na produção de alimentos. Eu trouxe um exemplo concreto de como a comunidade pode abraçar os caminhos de Fritz Miller a partir dos relatos que ele nos deixou. Tudo isso pode criar oportunidades de renda para pequenas propriedades, incluindo visitação, gastronomia, produtos locais, acomodações, eventos e muito mais. O turismo representa um dos maiores potenciais econômicos do Estado e nós estamos desperdiçando ao não aproveitar o roteiro de um cientista de renome internacional.
Fritz Miller foi um alemão catarinense que apontou o dedo para as nossas riquezas naturais e nos presenteou com seus caminhos. Agora é a nossa vez de seguir suas pegadas. Senhor presidente, devolvo a palavra. Senhor presidente, se me permite. Obrigado, a senhora Carolina. Com a palavra, o deputado Tiago Zilli. Queria parabenizar a senhora Carolina. Semana passada estivemos representando Santa Catarina, o Geoparque Caminho dos Cânions do Sul, na 10ª Conferência Mundial de Geoparques da Unesco, em Marrocos. Isso que a senhora traduziu ali do Fritz Miller é exatamente o que eles querem que a gente entenda, que o Geoparque, integrar o Geoparque com a população, que as pessoas amem a Terra Santa, que é um Geoparque, e parabéns pela história. Olha, gostei bastante, parabéns, muito obrigado. E se a gente puder contribuir alguma coisa para unir o Geoparque Caminho dos Cânions do Sul, que é lá de Praia Grande, Jacinto Machado, Torres, temos as paleotocas, temos os caminhos, temos as estradas dos tropeiros lá também, bem interessante. Muito obrigado. Obrigado, então, a senhora Carolina, pela sua apresentação. Como é bom a gente conhecer cada vez mais o nosso estado de Santa Catarina através dessas imagens, dos roteiros e de tudo aquilo que Fritz Miller estudou e contribuiu para a divulgação do nosso estado. Agradeço a sua manifestação, a sua presença e fique à vontade. Obrigada.